E como todo bom pai, ele nunca desejou que seus filhos vivessem sozinhos, isolados ou sem direção. Desde o início, o plano do Senhor foi formar um povo, uma família, onde cada pessoa encontrasse acolhimento, amor e propósito. A igreja é essa família. Por isso, nessa nova série de mensagens, Uma Família a Pertencer, queremos refletir sobre o que significa fazer parte da família de Deus. Como filhos e filhas amados, fomos chamados não apenas para crer, mas também para pertencer. Mais do que um ajuntamento religioso, a igreja é um lar, um lugar onde somos conhecidos pelo nome, onde choramos juntos, celebramos juntos, servimos juntos e crescemos juntos. É aqui que aprendemos a amar como Cristo nos amou, a perdoar como fomos perdoados e a viver em unidade. Em unidade. Boa noite, família. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé para a gente ler a palavra do Senhor nessa noite. Quantos vieram dispostos a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida? Isso. Evangelho de João, capítulo 15, verso do 12 ao 17, diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você pode repetir isso? E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vira para a pessoa que está do seu lado assim e diz assim: eu te amo, meu irmão. Para o outro lado diz assim: eu te amo, meu irmão, também aí. Isso. Amém? Vamos cumprir o mandamento do Senhor, vamos amar uns aos outros. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite tão linda, tão especial. Receba a nossa adoração, Deus, o nosso louvor. Que esse louvor tenha tocado o teu coração e tenha preparado os nossos corações para ouvir a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Nós clamamos a ti isso e pedimos que o Senhor tire toda a intervenção do maligno na mente e no coração de cada pessoa que está aqui, e que elas estejam livres, que elas não estejam focadas em ouvir a tua palavra e não perder nada dela. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Em 1950, cientistas fizeram estudos, um dos mais importantes, sobre vícios. Esses estudos foram feitos com ratos de laboratório. Esqueci de dizer alguma coisa. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, por favor, não converse comigo agora. Deixa eu ouvir a palavra de Deus. Amém? Se ele virar para você, vocês... Cientistas fizeram um estudo sobre vícios e pegaram um ratinho, colocaram numa gaiola e deixaram ele lá sozinho. Botaram uma panelinha com água para ele beber água e a outra panelinha com drogas alucinógenas. E o ratinho foi lá na primeira e tomou água. E ele foi lá na outra tigelinha, experimentou a droga, ficou meio doidão, o ratinho. Aí disse: vixe, esse negócio aqui é melhor. Aí voltou para a água e tomou droga, tomou água e tomou droga. Daqui a pouco ele abandonou a água e ficou só na droga, até morrer. E aí os cientistas chegaram à primeira conclusão:
O isolamento é perigoso, porque o isolamento leva você a se dedicar mais aos seus vícios. E aí, 60 anos depois, em 2010, um cientista chamado Bruce Alexander resolveu contrapor essa experiência com os ratos. Disse: olha, vocês fizeram a experiência errada. Por quê? Sério, a comunidade científica ficou paralisada. Por quê? Porque vocês pegaram um animalzinho que vive em comunidade, isolaram ele, botaram sozinho e deram água e droga para ele. Rato vive em comunidade, tem a família dele. Então, se quer que esse estudo fique valendo, pegue outros ratos, o pai, a mãe, os irmãos dos ratinhos, e bote lá, e dê lá água e droga para ele do mesmo jeito. E fizeram isso, fizeram um parquezinho para os ratos, e colocaram eles lá, e os ratinhos tomavam água e consumiam drogas. Tomavam água e consumiam drogas. E assim foi. E chegou o momento que eles abandonaram as drogas e só tomaram água. E eles entenderam, os cientistas, que na busca do conhecimento, a ciência errou, porque simplesmente eles não perceberam. Aquele animal vivia em comunidade, logo o isolamento levou ele à morte. Quem está me entendendo diz amém. Vício e isolamento é uma combinação perfeita para a sua destruição. Eles também descobriram que na luta contra os vícios, você não basta apenas conversar com a pessoa sobre o seu vício. Você tem que conversar com ele sobre a solidão e sobre o coração e a alma sozinha que aquela pessoa sente. Por isso ela vai buscar o refúgio nas drogas. Vício é como se fosse um cobertor para tentar resolver a frieza da solidão. As pessoas querem e buscam o isolamento e o vício para cobrir algo que está lá na sua alma. O ser humano é um ser que vive em comunidade. Se você isolar ele, ele é uma presa fácil para os vícios e para a morte espiritual e física. Existe um país chamado Butão que fez um negócio interessante. Esse país resolveu não avaliar o país pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto. Não, eles resolveram avaliar o país sobre o FIB, sobre a fidelidade interna bruta. E eles fizeram vários questionários e soltaram em todo o país é pequeno, e eles responderam e chegaram à conclusão, e o sucesso foi tão grande da pesquisa, que o coordenador da campanha foi para uma TV e lá entrevistaram ele. Entrevistaram ele dizendo: olha, qual foi o sucesso dessa campanha? Quais as perguntas mais importantes que foram perguntadas a toda a população? E se tem uma determinante? Ele disse: tem uma determinante. E qual é essa pergunta? E eles disseram: uma das perguntas determinantes, a mais importante era: se você tiver com um problema às 3 horas da manhã, um carro quebrou na estrada, alguma coisa, e você precisar ligar para um amigo, na sua lista de contatos, quais as pessoas ou quantas pessoas estariam atendendo você nessa ligação? E aí, aquele entrevistador perguntou, e ele disse: quanto mais pessoas tiver rolado na sua lista, mais será o nível de felicidade que você tem. E eu fiquei pensando, eu tenho alguns pastores amigos que não me atenderiam nesse horário. Outra pesquisa que foi feita nesse país foi sobre quais as partes do corpo humano são mais importantes quando você envelhece. Quais as partes do corpo humano que mais você vai precisar delas no futuro? Alguém quer arriscar aí? Qual é o primeiro órgão do corpo humano? As mãos? Não. Coração? Boa. Pulmão? Alguém falou pulmão? Cabeça?
As pernas, cérebro. Uau! O resultado da pesquisa deles foi que o órgão mais importante do corpo é o coração. O segundo órgão mais importante do corpo é o pulmão. E o terceiro órgão mais importante, paz, meus irmãos, alguém acertou aí? Não é as pernas, mas é o músculo da coxa. Por quê? É o músculo que dá mais mobilidade a você. Quando você perde esse músculo, você perde a mobilidade das pernas. E você quer matar um idoso, você deixa ele no isolamento. Se a pessoa não tem força para se levantar, não tem força para caminhar, ela ficar isolada. O isolamento mata mais do que drogas, mata mais do que câncer. Meu pai, por exemplo, tem 92 anos, é um idoso. Minha mãe faleceu e ele ficou na casa dele sozinho lá em Jaguaribe. E eu ia lá, fazia feira, colocava lá dentro. Mas nenhum filho podia morar com ele, nem ele queria morar com nenhum filho. E aí o cenário estava feito. Eu sentei com ele e disse: pai, se o senhor ficar aqui sozinho, o senhor vai morrer. O isolamento vai matar o senhor. O senhor vai olhar para essa casa aqui sozinha, que o senhor vivia com a mamãe aqui, o senhor vai morrer. Se der um negócio aqui no senhor de madrugada, um infarto, como é que a gente faz para chegar aqui? O senhor não tem nem força para chegar no telefone. Já tinha levado 2 quedas. Eu digo: o senhor vai querer morrer aqui ou vai querer morar com alguém? E aí meu irmão disse: eu posso levar ele para morar lá em casa comigo. E aí foi a solução. Meu pai foi morar com meu irmão. Ele vive com meu irmão, com a esposa do meu irmão, com a filha do meu irmão, com a comunidade. Ele sai para ir comprar coisas, ele sai para ir para a padaria, ele sai para ir para a praça, ele se movimenta, ele sai. E ele saiu do risco de morrer de isolamento, como aquele ratinho do início que eu falei da pesquisa de 1950. Quem está me entendendo aí, diz amém. Precisamos ter cuidado com os nossos idosos, porque quando o idoso quebra um osso, e você deixa ele no isolamento, ele vai morrer rápido. Hoje é o encerramento da nossa campanha, da nossa série, Uma Família a Pertencer. E eu quero encerrar essa série com chave de ouro, falando sobre o texto que nós lemos, João 15, sobre amizade. Relacionamentos. Essa palavra chega no momento perfeito na nossa comunidade. Numa família a pertencer, se eu fosse colocar um tema nesse sermão, seria: numa família a pertencer, nós fazemos grandes amizades, grandes amigos. E hoje de manhã nós tivemos um café da manhã aqui, com todos os líderes de ministério, todos os líderes de célula, que esse final de semana participamos de uma conferência lá na Farol, com o pastor Paulo Mazzoni, e foi incrível. Um avivamento está acontecendo na nossa comunidade. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Pessoas estão entendendo a palavra, estão entendendo o chamado, e estão se posicionando a se levantar dessas cadeiras, abrir as suas casas e estabelecer grupos de amigos, grupos pequenos, células que vão alcançar outras pessoas. Essa semana eu fiz, na quinta-feira, visita a algumas células. Visitei 4 células. E nessas visitas, 2 delas, eu fiquei impressionado como Deus é lindo. E numa das células que eu cheguei lá, foi na célula de Valdir. E quando eu cheguei lá, na porta da casa, que abri o carro, eu já ouvia um som. O som de um louvor que vinha de dentro do terraço da casa. E eu bati na porta, veio uma pequenininha me atender. Oi, pastor, pode entrar. E quando eu entrei naquela célula, eu senti o mesmo clima que tem aqui na adoração, na hora do culto. Aquele foi tirado um pouquinho da porção daqui do louvor de hoje e levou lá para a casa de Valdir. E eu cheguei lá, tem uma caixinha de som com a luzinha assim, piscando. E a presença de Deus ali naquele lugar. E aí tinha 2 visitantes. Cheguei lá e a gente foi... Querido, eu vim aqui só para orar por vocês, parabenizar vocês por estarem cumprindo a missão, facultando uma possibilidade de nessa rua alguém ouvir essa música, ouvir um convite e vir para essa casa e encontrar o amor de Deus nesse terraço.
eu saí daquela célula e fui para Chapéu de Couro, para a célula de Francisco, na casa de Jerusa, dentro de uma comunidade. Parei o carro lá, entrei devagarzinho, parecia um traficante. Vi a porta aberta, sentei na cadeira. Quando o Francisco levantou a cabeça, eu estava sentado. Disse, pastor, o senhor chegou de onde aqui? E aí eu cheguei lá e sentei. E aí ele terminou de dar o estudo e eu fiquei orando por ele. Senhor, abençoa Francisco, abençoa esses irmãos que estão aqui. Aí tem umas crianças também. A gente precisa de algum voluntário para fazer uma célula de criança lá, porque senão as crianças atrapalham os adultos a ouvir a palavra e a viver na célula. E eu digo, orem para que Deus mande alguém para tomar conta dessas crianças aqui num outro quarto, num outro cômodo da casa. E naquela célula eu pude orar por Dona Penha, que já está 2 semanas visitando a célula. Eu pude orar por Dona Terezinha, pelos olhos dela, que ela disse, pastor, ore pelos meus olhos, que eu estou perdendo a visão. Pastor, e a outra pessoa, Dona Vanessa, disse, pastor, ali eu estava orando essa semana e Deus me ouviu, pastor. Deus atendeu a minha oração, a mulher emocionada. E eu disse, Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. E aí eu sentei hoje com os líderes de célula, na hora do treinamento aqui, da Escola Bíblica de Líderes. E fui conversar com eles, quais as dificuldades que vocês estão tendo na célula. E aí podemos ajudar, dar algumas dicas, orar por eles, parabenizar. Tem um adolescente com 16 anos, que está liderando uma célula, chegou na igreja há 1 ano e 2 meses, já está cumprindo a missão. Há quanto tempo você está aqui nessa igreja, sentado, servindo aqui? Eu não quero desprezar os voluntários, nem desprezar o serviço, mas a missão principal da igreja não é servir. A missão principal da igreja é fazer discípulos. A missão principal da igreja, pastor Paulo Mazzoni estava dizendo ontem lá na Farol, que ele tem uma célula na casa dele há 25 anos. E eles fizeram uma programação da célula, o dia da colheita, lá em Belo Horizonte. E eles motivaram cada pessoa da célula a trazer um visitante. Chegaram 11 visitantes. Dos 11 visitantes que chegaram daquela célula, ele fez o apelo no final, depois do estudo, depois do quebra-gelo, depois de tudo. E 9 pessoas aceitaram Jesus na célula. Na casa do pastor. Se o pastor de uma igreja com 25 mil membros, com 30 mil pessoas frequentando as células, consegue ter uma célula na casa dele, eu também consigo, você também consegue. E aí ele chegou no final da reunião, depois do lanchinho, e disse, minha gente, o que foi que deu na cabeça de vocês, para vocês virem para essa célula de crente? Aí uma pessoa levantou a mão e disse, pastor, foi o seguinte, eu moro aqui no condomínio, eu estou passando uma angústia na minha vida já faz 3 meses. 3 meses. E eu estava orando, rezando, clamando, pedindo a Deus que intervisse na minha história e me levasse alguém que pudesse me ajudar. E essa moça que está aqui na célula, ela é cuidadora de cachorro. Ela estava cuidando dos cachorros. E aí eu perguntei a ela se eu podia ir para essa célula. Ela disse, pode vir para a minha célula. E ela veio para a célula e ela aceitou Jesus. E aquela pessoa foi alcançada. Porque quando nós decidimos participar de uma célula, Deus decide levantar situações de pessoas que precisam de ajuda. Quem está me entendendo diz amém. Outra coisa que marcou a nossa vida ontem, quem estava lá na Farol, foi que a igreja, ela precisa ser uma igreja grande para impactar e ser uma igreja pequena para se importar com as pessoas. E aí pastor Paulo Mazzoni pregou ontem lá na Farol, dizendo que aquele texto, que quando Jesus está pregando na casa de Pedro, e está muito lotada a casa, muito cheia de gente, e as pessoas que estavam chegando ali precisando de ajuda, como aquele paralítico, ele simplesmente não conseguia chegar na casa, porque não dava, era muita gente.
E aí eles vão por cima do telhado e entram na casa de Pedro. E Jesus diz: o que é que vocês estão fazendo aqui? Jesus admira a fé do coração daquele povo. E aí ele pergunta: o que é que você quer? Eu quero ser curado. Então, perdoados estão os teus pecados primeiro, a cura da salvação, a cura da alma, e depois toma o teu leito e anda. E ele destacou 5 tipos de pessoas que estavam naquele ambiente. Primeiro, pessoas necessitadas, como aquele paralítico, que não tinha como chegar. Os necessitados chegam e não tem, só tinha gente, ele só via a nuca do povo, um atrás do outro. Se não tivesse 4 amigos para levar ele, que era o segundo grupo de pessoas que está ali, os necessitados eram o paralítico, aqueles que tinham pessoas que se importam com os outros. Essas 4 pessoas que se importam pegaram ele e desceram ele em cima pelo telhado da casa, telhado aberto para receber. Primeiro tipo de pessoas, os necessitados. O segundo tipo de pessoa, as pessoas que se importam. Terceiro tipo de pessoas, pessoas que querem aprender, que estavam ali em pé, enchendo a sala de Pedro. E pessoas que querem aprender não se importam com pessoas que estão necessitadas. Não, sai daqui, ó, silêncio. Eu quero ouvir o que Jesus está dizendo. Jesus, dá para repetir isso aí, por favor? Isso é muito importante. Cala a boca aí. Não, mas tem um cabalejado ali fora querendo... Não, isso... eu quero aprender, conhecimento. Eu quero muito conhecimento, muito. E quem quer muito conhecimento não se importa com os necessitados. Foi o terceiro tipo de pessoa. O quarto tipo de pessoas são os críticos. Os críticos estavam ali como os fariseus, só para criticar a função de Jesus. Como é que ele diz isso, que ele é filho do homem? Como é que ele tem poder para perdoar pecados? Tem gente que só vem para criticar. O som está muito alto, o ar-condicionado está muito frio. Tem muita gente se levantando e andando dentro da igreja. Tem gente que só olha, só critica. Os fariseus criticaram tanto que os seus corações não foram alcançados. Eles simplesmente, Jesus passou e eles não aproveitaram. E o último tipo de pessoas, as pessoas curadas. O paralítico entra pelo telhado da casa e sai louvando a Deus, todo mundo aplaudindo, parabéns, glória a Deus. E abrir o caminho para ele passar, porque aqueles que são curados, os caminhos se abrem para eles. Eu posso ouvir um amém? Mas nós entendemos que esses tipos de pessoas estão ao nosso lado o tempo todo. Tem gente que só está na igreja para aprender. Mudou a escola bíblica para a escola bíblica de líderes, sabe? Não venham mais. Até os professores desapareceram. Não, eu vou para a igreja porque eu quero ensinar, porque eu quero botar o meu conhecimento para fora, para sentar para ouvir. Não, eu não quero uma escola de líderes para poder me motivar a cumprir a missão. Não, eu só quero aprender. Esse tipo de pessoas aprendem, ficam cheias e, como aquele ratinho, morrem no isolamento, porque não vive na comunidade, não participa. Fechando o parêntese, voltando para o nosso texto, voltando para a nossa reflexão. No relato de Gênesis, Deus cria todas as coisas. Deus faz o céu, a terra, o mar, as árvores, os animais, e Ele acha tudo muito bom. Mas quando Ele faz o homem, Ele diz: agora ficou bom, ficou excelente, ficou muito bom. No capítulo 2, Ele cria o homem, e Ele desce para se relacionar com o homem. Deus desce todos os dias para conversar com Adão. E no meio daquele jardim perfeito, o jardim sem pecado, sem Satanás, sem flamenguista, sem vascaíno, sem corintiano, sem discutir, não tinha, era só bênção, era só unidade, era só amor. Como? Naquele jardim, Deus brada no jardim, diz assim: não é bom. Repita comigo: não é bom. O que foi que Deus viu que não era bom no jardim?
Deus viu um homem só. Um homem só não reflete a glória de Deus. Deus pega Adão, faz ele dormir um sono, tira a costela de lado de Adão, faz Eva uma mulher auxiliadora, idônea, companheira para viver ao lado de Adão, para que ele pudesse se relacionar, para que Adão pudesse ter uma amiga, uma pessoa para conversar, para compartilhar, porque o isolamento leva a vícios, que leva à morte. Quem está me entendendo diz amém. A solidão, irmãos. Porque quando Deus olha para alguém só, Ele não se vê. Deus, Ele é, o nosso Deus é uma comunidade, Deus é uma família, Deus é uma comunhão, Deus é um grupo de amigos. Jesus, quando veio, Ele não formou uma família, Ele não casou, teve filhos, Ele formou um grupo de amigos. Quando ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós, quando Deus olha para os dois, para Adão e Eva no jardim, Ele se vê ali naquelas pessoas, Ele se vê, talvez seja por causa disso que Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vocês, de vós. Eu não estou dizendo que você sozinho não reflete a glória de Deus, claro que reflete, mas Deus não consegue se ver numa pessoa só, Ele se vê na comunidade, Ele se vê no ajuntamento, Ele se vê num grupo de amigos. Quando Ele diz lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, o façamos está aqui atrelado ao amemos, ao lutemos, ao choremos, ao juntemos, aos demos risadas juntos. Deus se alegra quando nós vivemos em comunidade, quando nós expressamos os nossos sentimentos, o nosso amor em amizades e amigos. Qual é a imagem de Deus? A Magodei. A Magodei de Deus, ela reflete quando nós nos relacionamos com os outros, em família. Curiosidade bíblica. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, só aparece 2 vezes a palavra igreja. Estão no mesmo livro, em Mateus, capítulo 18, verso 20. Porque onde estiver o teu tesouro, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vocês. Mas Mateus 2,18 diz, Gênesis 2 diz, não é bom que o homem esteja só. Essas 2 passagens revelam que a igreja é lugar de confronto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a revelação da igreja. Pregamos aqui domingo passado. E o outro, Mateus 18, quando Jesus disse, olha, se alguém pecar contra ti, vai lá, arguí-lo entre ele e você. Se ele se arrepender e voltar, você ganhou um amigo. Se ele não se arrepender, leva a igreja como um confronto, como uma comunidade de amor, que ajuda uns aos outros. A amizade entre um homem e uma mulher reflete a glória de Deus, a imagem de Deus. Eu quero conversar com vocês hoje sobre amizade verdadeira, sobre como Deus nos chama para ser amigos. Qual é o modelo de liderança de Jesus para a sua igreja? O texto diz que Ele formou um time, formou uma equipe ministerial. E essa equipe ministerial não foi formada por competência humana, não. Jesus procurou pessoas simples, pescadores de peixe, cobrador de impostos. A equipe ministerial de Jesus não foi feita por causa do desempenho deles, não. Jesus formou um grupo de amigos. Jesus formou um time de amigos. Minha mensagem nessa noite é simples. Todas as crianças daqui vão sair daqui entendendo, se prestarem atenção.
Lembrando que tem berçário ali, viu gente? Que tem bebê aqui dentro da igreja. Quando você está com uma criança dentro da igreja, você não presta atenção. Você conversa, você acha bonito. Pastor, dá para perceber quando nós adoramos de verdade aqui na igreja? Dá. Na hora do louvor, que o louvor está tocando aqui, está adorando aqui, os verdadeiros adoradores se conectam com o Pai e estão focados em adorá-lo. Quem não está focado, está olhando o celular, está cuidando de alguém, está olhando para os outros. Dá para perceber na hora da palavra, quem está focado, quem está conectado com a palavra, quem está dando atenção, quem está querendo entender a mensagem. Quando você para e ouve e tem atenção. Uma família a pertencer, essa família é uma comunidade de pessoas que glorificam a Deus. Eu fico impressionado no final do livro de Atos, quando Paulo vai para Roma, e eles sabem que Paulo vai morrer, porque a profecia foi dada, Deus deu uma revelação dizendo que era a última viagem de Paulo, e ele estava se despedindo da sua equipe. Não era só uma equipe ministerial, eram amigos, e eles choram, eles se abraçam. Existe verdade naquele texto. Quando nós encontramos pessoas que nós amamos, nós sentimos a sua falta. E aquele grupo de amigos se despedem e vão. E a minha pergunta nessa noite é: quantos amigos você tem? Ah, pastor, eu não tenho amigos não, porque ter amigos é muito difícil. É verdade. A minha pergunta talvez não seja se você tem amigos, seria se você é um bom amigo. Se você tem tempo para amizades. E a primeira reflexão que eu quero trazer nessa noite, no texto que nós lemos, João 15:16, diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Jesus escolhe intencionalmente seus amigos. E a primeira reflexão é intencionalidade em fazer amizades, em fazer amigos. Jesus está nos ensinando nesse texto que a amizade não acontece do nada. Eita, ganhei um amigo ali do nada hoje. Claro que não. Amizades verdadeiras precisam ser intencionalizadas. Se a amizade surgisse do nada, você tinha vários amigos da época da escola, que no seu ensino médio você estudou com 40 pessoas na mesma sala de aula. Quantos amigos você tem daquela época? Nenhum. Quando você termina a formatura, você faz tchau, igual confere aí, tchau. Não tem. Por quê? Porque você não foi intencional. Você precisa intencionalidade nas amizades, para ficar, para ter amigos. Ninguém faz amizade do nada, pelo contrário, você precisa de amigos confiáveis, verdadeiros. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida por amor dos seus amigos. Chegou a hora, IBF, de você entender o que Jesus está falando e ser intencional. Outra pergunta que eu quero fazer é: quanto tempo você gasta semanalmente com seus amigos? Na sua agenda semanal, qual é o dia da semana que você está lá? Esse é o dia de eu me encontrar com a minha amiga, com o meu amigo. Se você deseja construir amizades, você precisa investir o valor da maior moeda monetária do mundo, chama-se tempo. Para você investir tempo, você precisa ter tempo, ter prioridade. Para um pouquinho aí e olha na tua agenda dessa semana. Quantos compromissos tem de amizade? Eu vou me encontrar com o meu amigo ou com a minha amiga essa semana. Você precisa ser intencional. Você precisa ter amigos. Talvez você não tenha amigos porque você não seja um bom amigo. E quem não é um bom amigo não vai gerar outros amigos.
colocar na agenda, ser intencional. Jesus disse: eu vos escolhi. Você pode escolher pessoas. Aqui na igreja, se você for intencional, você tem amigos. Se você não for, você entra e sai. Porque o estilo do culto da gente, ele não gera amizade. Tem gente que chega depois que o louvor começa um pouquinho. Tem gente que chega depois do louvor para pegar só a palavra e vai embora. E sai antes de terminar o culto. Por quê? Porque ela intencionalmente está dizendo: eu não quero relacionamento com ninguém. Você já se frustrou com vários amigos e você não quer. Aqui na igreja é propício esse ambiente para quem não quer amigo. Você chega, senta, presta o culto e vai embora. Dá o seu dízimo, dá o seu louvor, dá a sua oferta e vai embora. Só volta aqui domingo que vem, se vier. Por quê? Porque você não quer construir relacionamentos, não quer construir amizades. Você se fecha. Se você quer, você tem que colocar na sua agenda, você tem que investir, você tem que convidar pessoas. A nossa geração é uma geração propícia e obstinada a viver no isolamento. Por isso que acontece de vez em quando: eita, fulano saiu da igreja. Eita, fulano traiu a esposa. Eita, fulano voltou para os amigos antigos lá do mundo. Por quê? Porque está dentro da comunidade, mas está isolado. Não se relaciona, não tem intencionalidade. Olha a sua agenda essa semana. Qual o dia que você tem para se encontrar com seu amigo? E quando a gente tem, às vezes, e que acontece um imprevisto, a gente cancela logo o compromisso com o amigo, porque diz assim: não, meu amigo entende, ele é gente boa, ela é gente boa. E aí você tem um imprevisto, cancela uma semana. Tem outro imprevisto, cancela na outra semana, se é que está agendado. Se tem outro compromisso, cancela de novo. Um mês você está isolado, você diz assim: poxa, eu não tenho ninguém para conversar, eu não tenho nenhum amigo. Por quê? Porque você mesmo matou todas as possibilidades de ter um amigo. Segundo lugar, primeiro, seja intencional. Segundo, seja hospitaleiro. 1 Timóteo 3, 1 e 2 diz: fiel é esta palavra, e se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. E é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Apto para ensinar não é saber dar aula. Apto para ensinar é saber na vivência, no caminho. Os discípulos eram conhecidos como os homens do caminho, porque eles caminhavam, eles compartilhavam a vida. A igreja de Atos era nas casas. Talvez Paulo tenha escrevido isso para Timóteo: Timóteo, seja hospitaleiro, porque a igreja era na casa, porque os relacionamentos eram na casa. O que é que acontecia? Havia curas, milagres, poder, libertação, restauração no partir do pão, porque as pessoas abriam as suas comunidades e viviam relacionamentos intensos. Hoje vivemos como ilhas, moramos no mesmo prédio, entramos no mesmo elevador e a gente fica calado dentro do elevador, pessoas aqui do nosso lado e a gente lá. Que a gente propositalmente não quer se envolver. Eu estou só andando aqui nesse elevador junto com você. Você mora no mesmo prédio, mas eu não tenho nenhum envolvimento com você. Hospitalidade. A igreja da época crescia através dos relacionamentos. Dizem os estudiosos da igreja contemporânea que a igreja no mundo vai voltar à prática da igreja primitiva, vai terminar nas casas, do jeito que começou. Deus queira. Que a gente está precisando de relacionamentos, a gente está precisando de amigas, de amigos, que compartilhem a vida. Ah, pastor, eu não gosto de receber ninguém lá em casa, porque a minha casa está meio feinha.
A minha casa está com o tapete meio ruim, as paredes precisam de uma pintura, a minha xícara lá de casa já não tem nem asa, mas só está a xícara. E os talheres quase que não combinam mais, porque é um de uma cor, da outra não tem mais. Aí eu quero dizer a você, irmãos, parabéns, porque a sua casa traz no seu corpo as marcas de Cristo. Casa que tem gente que se relaciona é assim, precisa de manutenção. Não é fácil ser chefe de família, ser pai, ser mãe, cuidar da casa, limpar a casa, fazer faxina, lavar roupa, passar roupa, fazer feira, botar o lixo lá de fora, pagar as contas. Não é fácil isso. Mas nós vivemos na nossa casa. E às vezes a gente diz assim, ó, irmão, eita rapaz, que saudade, vamos tomar um café juntos? Aonde? Aqui no shopping, Mangabeira, no terraço ali, o cafezinho ali é top. Caro, mas é bom. Aí você vai lá, gasta 50 conto, dá para comprar 1 quilo de carne. Mas você come um cafezinho e senta com a pessoa e está dizendo assim, rapaz, que saudade, vamos marcar quando? Daqui a 3 meses de novo. Sabe o que era melhor? É outro nível de relacionamento. Rapaz, vai lá em casa tomar um cafezinho. Uau! Chamar a pessoa para a sua casa é cumprir o que Jesus disse. Eu vos escolhi, eu vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Jesus construiu um grupo de 12 amigos. Hospitalidade. Quer uma dica profética para a sua casa? Você que pensa em abrir uma célula lá, não compre um sofá branco. Como um sofá bege, já é meio sujinho assim a cor dele. Azul, cinza, preto, com a cor daqui da igreja. Aí mandando um testemunho terça-feira que disse, irmão, eu cheguei aqui com meu filho, quando eu vi essa parede preta, eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí depois, na outra terça-feira, começou a vir, e Deus começou a falar com ela, e Deus começou a curar ela. Jesus, o Senhor opera aqui nessa igreja. Queridos, relacionamento, amizade, Jesus investiu 3 anos da sua vida, não foi num casamento, não foi num templo, foi em amizade, em pessoas. Seja hospitaleiro, seja intencional, seja hospitaleiro. Terceiro lugar, declare o seu amor às pessoas. Pessoas precisam de palavras de afirmação, pessoas precisam de saber o que passa aí dentro do seu coração. Versículo 12 do texto que nós lemos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nisto conhecerão todos, João 13:35, que sois meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Vamos fazer outro teste que a gente fez no início. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: te amo. Para o outro lado, te amo. Agora vamos fazer um negócio mais amoroso. Diga assim: eu amo você. É melhor, não é não? Amizade é construída, amizade é falada, amizade é intencional. Diga assim: eu amo você e eu tenho uma aliança com você. Você não vai morrer antes de as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Você pode ficar em paz, que eu vou ajudar você. Se você perder os seus filhos, a sua esposa, eu vou cuidar dos seus filhos. O seguro de vida pode dar dinheiro a você, mas a amizade pode fazer você ir mais longe. Casais, amigos podem assumir compromissos. Olha, se vocês partirem, eu vou cuidar dos seus filhos quando eles ficarem aqui. Amizade é permanecer nos dias bons e nos dias maus. Sabe o que era muito louco na amizade de Jesus com seus discípulos? Que Jesus sabia que um deles ia trair ele, Judas. Mas Jesus trata Judas com o mesmo amor, com o mesmo carinho de que trata Mateus, trata Pedro, trata Tiago e trata João. Preste atenção nisso. Quando Judas vem trair Jesus, ele combina com os soldados romanos. Diz: ó, aquele que eu der um beijo nele pode prender, é ele, é Jesus.
E quando Judas se aproxima, Jesus diz assim: o que tenho contigo, amigo? Aí o amigo vai e tira o ferrão e beija Jesus e diz: é esse daqui, 30 moedas de prata no meu bolso. Eu quero dizer a você que está prestando atenção nessa palavra, quero dizer a você que está interessado em colocar isso em prática na sua vida. Infelizmente nós não podemos blindar os Judas da nossa vida. A gente tem que aprender com Jesus como lidar com os Judas. A gente tem que aprender com Jesus como lida com traição. Porque traição na vida do crente é certa. Jesus foi traído. Jesus. Não tem como você blindar os Judas, porque quando você blinda os Judas, você blinda os Pedros, blinda os Tiagos e blinda os Joãos. Não tem como. Você precisa entender que amizade verdadeira, mais cedo ou mais tarde vai ter um amigo seu que vai trair você. Eu tenho uma boa notícia para lhe dar. É 11-1. Jesus tinha 12, 11 não traiu, só um traiu. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu vou ser traído. Não, você pode ser traído, mas o número de traição é pouca para aquilo que Deus tem para você. Quarto e penúltimo lugar, além de intencionalidade, além de hospitalidade, você precisa ter vulnerabilidade. Que isso, pastor Djalma? Eu sou louco. Ser vulnerável na amizade é coisa que o mundo diz o contrário. Versículo 15 diz que já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai eu tenho dado a conhecer. Presta atenção nisso. É necessário ser conhecido, é necessário se entregar, é necessário adquirir autoridade na sua amizade, se expondo e não chamando a atenção para que você seja admirado. Lembra quando Jesus na última ceia pega uma toalha e uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos? Alguém lembra disso? O que Jesus vai fazer? É a cena mais constrangedora numa ceia. Ele vai fazer o serviço dos empregados menores da casa. Jesus pega uma toalha e uma bacia e vai lavando os pés de cada um, a sujeira de cada um. Quando chega em Pedro, Pedro diz: não, Senhor, eu não quero que o Senhor pegue nos meus pés, eu não quero que o Senhor pegue na minha sujeira, eu não quero que o Senhor pegue nas minhas feridas, deixe que eu mesmo lavo isso. Aí Jesus disse: se eu não te lavar as feridas ou os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Você não faz parte do meu grupo, você não faz parte dos meus amigos, você não faz parte da minha igreja, você não faz parte da minha redes sociais. Por quê? Porque vulnerabilidade é aquilo que nos torna mais amigos. Olha para o casamento. Marido e mulher tem amizade mais profunda do que essa. E dormir junto, acordar junto, acordar com aquele hálito perfeito de manhã. Bom dia. Bom dia, meu amor. Quem casa fica doente, passa mal, vomita, tem diarreia, mas você está lá junto, um do outro, se opera, faz cirurgia, o outro é quem vai dar banho, o outro é quem cuida. Vulnerabilidade. Amizades crescem quando você é vulnerável. Quem está me entendendo diz amém. Se você não se torna vulnerável, você não faz parte. Mas eu só mostro, pastor, o meu melhor lado.
Então você tem um relacionamento, desculpa a expressão, pornográfico. Porque pornografia só expõe o seu melhor lado. Sua melhor parte do corpo está lá, para as pessoas admirarem ela. Tem amizades que é assim. Você só mostra o seu lado bom, só mostra o seu lado perfeito. Fotos tem que ter Photoshop, tem que ter filtro. Fotos tem que ser maquiada. Eu tenho 2 irmãs que fazem TikTok e cantam. Elas têm 65 anos. Com os filtros elas chegam com 35. Um dia desse eu tirei um print no grupo da família e botei lá: quem é essa? É minha irmã? Ô, Deja, sou eu, é por causa do filtro. Mulher, pelo amor de Deus, mostra tuas marcas, mostra tua vulnerabilidade, mostra quem você é. Você é uma mulher de Deus, linda. As marcas do nosso corpo mostram a nossa vulnerabilidade, que somos seres humanos que vamos nos desgastando. Mas nós não, nas amizades nós mostramos só o nosso lado bom, o nosso lado perfeito. Por que você não tem amigos? Porque na hora da sua vulnerabilidade você não vai ligar para ninguém. E o FIB lá do botão, para quem você liga de 3 horas da manhã? Alguém precisa lavar as suas feridas. E a minha pergunta é essa: quem é que lava as suas feridas? Quem é que cuida de você? Eu fico pensando nas pessoas que não se vulnerabilizam, até para a igreja. Não vou para a igreja porque eu não estou bem, pastor. Você é o reflexo dessa sociedade pornográfica, que só mostra o seu lado bom, só vem para a igreja quando está tudo bem. Vou para a igreja assim nada? Você podia vir e chegar aqui, chamar um irmão, ir ali para a sala e dizer: irmão, vem cá, ora por mim, eu não estou bem. Que comunidade que se ama, que tem amigos, que tem relacionamento, uma família a pertencer precisa ter verdadeiros amigos. Se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. E às vezes nós somos os super crentes, os super heróis, o super. Qual é a sua vulnerabilidade? Às vezes o nosso grupo de amigos, ministério de células, nós blindamos os que nos traem. Só que quando nós blindamos aqueles que nos traem, nós blindamos também os nossos verdadeiros possíveis amigos, como Pedro, Tiago e João. Porque você se preocupou tanto em tirar os traidores de perto de você, que você blindou quem podia chegar também. Não tem como. Só tem um jeito de ter amigos: sendo intencional, sendo hospitaleiro, declarando o seu amor, dizendo que ama, e sendo vulnerável. Quando você é vulnerável, você sabe com quem você pode contar. Eu me lembro do pastor Ismael, foi um grande amigo meu, nasceu no mesmo mês que eu, nós tínhamos a mesma idade quando ele morreu. Ele teve um câncer, o câncer consumiu ele. Ele ficou magro, esquelético, sem forças para andar. A igreja toda sofreu junto com ele, a igreja da Liberdade, da pastora Andréa. Ismael, nos últimos dias, meses de vida, estava em casa, esquelético, só a caveira, usando fralda, sem força, não tinha músculo mais, só andava ajudado. E os irmãos da igreja foram para a casa dele. E teve um irmão Neto que disse: pastor, eu ia para lá para tirar a fralda do pastor Ismael. E ele ficava todo constrangido.
E eu dizia assim: pastor, fique tranquilo, eu estou aqui para cuidar do senhor, para servir. E tirava aquela fralda fedorenta, levava ele para dar um banho, pegava ele no banheiro para dar um banho, para lavar as partes íntimas. Quem é que lava as suas feridas? Quem é que cuida de você? Quem é que você permite ser teu amigo? Ou você só quer mostrar o seu lado bonito, bom, perfeito, que nunca se vulnerabiliza, nunca passa problemas, nunca, pastor, tem um irmão aqui que é uma bênção, que nunca precisou de nada de ninguém. Por último, é necessário proximidade. O pessoal do louvor pode vir para cá já. Tem que estar perto. Para ter amizade tem que estar perto. Jesus compara o texto de João 13 assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus eleva o nível de amizade maior do que o nível de casamento de homem e de mulher. Amigos andam juntos, amigos se alegram, amigos não só compartilham da mesma amizade, do mesmo carinho, do mesmo amor, mas estão juntos. Eu não sei como é que você está, como é que Deus restaurou a sua vida, o seu coração, sua comunhão. Precisa estar junto, irmãos. Nós temos agora a grata alegria de abrir as nossas casas e convidar os nossos amigos e vizinhos para ouvir o Evangelho lá, para orar por eles, para ajudá-los. Eu quero encerrar com o exemplo do metrô. Eu fui em São Paulo algumas vezes para alguns congressos, e lá em São Paulo é uma loucura. Tem gente que usa aqueles metrô, a Praça da Sé, a praça, o povo de São Paulo não anda não, corre assim, ó. Meu amigo, é uma loucura dentro do metrô. E o irmão foi entrar lá no metrô, e a porta estava já fechando, o metrô lotado, ele entrou, no finalzinho da porta fechando, ele entrou. Aí ficou, só que ele estava longe daquele negócio de segurar assim, aquelas correinhas, aqueles ferrinhos lá de alumínio, e ele ficou em pé. E o velhinho disse assim: fique tranquilo, que com tanta gente ao seu redor é impossível você cair. Uau! Não cai para frente porque tem gente, não cai para trás porque tem gente. O irmão segura, opa, irmão, não cai para o lado, não cai para o outro. Por quê? Porque perto das pessoas nós não nos isolamos, nós não caímos. Você está perto de quem? Com quem você se relaciona? Quem são seus amigos? Com quem você abre seu coração? Quem é que lava as suas feridas? Quem lava os seus pés? Esteja junto. Coloque no seu coração um propósito: pastor, eu quero fazer esse treinamento, eu quero abrir a minha casa, eu quero estar numa célula, eu quero ter amigos, eu quero compartilhar o Evangelho de Jesus verdadeiro. Nesse estilo de vida e de igreja que nós somos, os necessitados entram e saem, porque a gente só vê a nuca um do outro. Numa célula você senta em círculo e você olha para o outro e diz: como é que você está? Eu queria que vocês orassem por mim. Orassem por mim? Quem está numa célula, cuidado. Quem está junto não cai. E quando você está aqui sozinho, isolado, que cai, o escândalo está lá fora. Ei, teu irmão adulterou. Ei, teu irmão caiu. Pastores,
Tem próprio pastor, irmãos, pasmem vocês, que não fazem parte da própria igreja, porque eles não se vulnerabilizam, não se expõem, são os super-homens que nunca caem, que nunca precisam de nada. Sabe o que acontece? Suicídio às vezes. Pastor fulano suicidou-se. Por quê? Porque estava tão isolado, estava tão vestido de uma capa, mostrando o seu relacionamento pornográfico, só a sua melhor parte para a igreja, que não teve ajuda de ninguém e tirou a sua própria vida. O índice de suicídio no meio dos pastores é grande. É porque os números não são relatados. Mas eu quero orar por você. Eu quero que essa palavra marque essa série, marque essa sua vida, marque. Se você ficar sozinho, aquele ratinho do início, você vai se isolar, vai tomar a sua droga da solidão e vai morrer sozinho, porque o mundo todo conspira para quem está só. Pastor, ninguém foi lá em casa. Pastor, ninguém nunca me visitou. Pastor, chamaram todo mundo da igreja menos eu. Por quê? Será que a culpa é da igreja? Será que a culpa é sua? Essa palavra de hoje é para você sair desse lugar com intencionalidade. Irmão, vamos tomar um café lá em casa essa semana. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu quero gastar um tempo. Toda semana eu vou gastar 1 hora. Oh! O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Deus está trazendo uma palavra de alerta. Quem sabe para o seu coração isolado, frio, distante. Deus está querendo nessa noite marcar a sua vida com atitudes novas, com relacionamento novo, com intencionalidade, com hospitalidade, com vulnerabilidade.